Se alguém lhe perguntar qual é a cidade mais antiga do mundo, você pode dar diversas respostas diferentes. Acho que seu primeiro palpite seria Atenas ou Roma, ou quem sabe algum lugar do Antigo Egito. Todas essas respostas são ótimas, mas quando o assunto é idade, nenhuma dessas cidades se compara ao assentamento e 9.000 anos de idade que foi descoberto há pouco tempo fora da cidade de Moza, em Israel, e a 8 quilômetros de Jerusalém. Nossa jornada de descobertas começa, assim como as melhores, com uma rodovia no meio do deserto. Não se trata de uma estrada escura e abandonada, cheia de coiotes ou de hotéis assustadores, mas sim uma interseção novinha em folha, feita para aliviar o congestionamento da região metropolitana da agitada Jerusalém. Funcionários da Empresa Nacional de Infraestrutura de Transporte do país descobriram um sítio enquanto escavavam uma rede de túneis para ligar a nova estrada a uma rodovia próxima e notificaram as autoridades de antiguidades de Israel sobre o que haviam encontrado. Mal sabiam eles que quase haviam pavimentado uma das descobertas arqueológicas mais importantes desta década. As pessoas viveram no Oriente Médio por dezenas de milhares de anos, muito antes de terem chegado à Europa, à Ásia Oriental ou às Américas, mas até pouco tempo atrás não havia nenhuma prova de grandes assentamentos pré-históricos naquela parte de Israel. Agora, há provas não só da existência de uma sociedade agrícola na região, mas também com uma população de até 3.000 pessoas, o que na Idade da Pedra equivaleria a uma metrópole. Mesmo sabendo que essas não são as ruínas mais antigas daquela parte do mundo, ninguém poderia esperar encontrar uma cidade grande em um lugar que, até então, era tido como quase totalmente inabitado. Se você não entendeu por que isso é tão importante assim, imagine encontrar a cidade perdida de Atlântida, no litoral de Miami. Um grande feito, não? Pois é, esse exemplo pode até ser um pouco exagerado, mas é uma descoberta enorme se dar conta de que pessoas viveram naquela parte do país e que haviam organizado uma sociedade complexa milhares de anos antes do que pensávamos. Na verdade, isso é tão importante para os pesquisadores que um especialista que estava trabalhando nas escavações comparou esse achado arqueológico com o Big Bang. Ei, alto lá! Você pode estar dizendo, aí já é demais, não? É só um monte de cabanas da Idade da Pedra, nada que mereça tanta preocupação. Afinal, eles provavelmente não construíram estradas e templos de madrepérolas, construíram? Pois então, meu caro amigo, os habitantes dessa cidade perdida tinham tudo isso e muito mais. Embora as palavras Idade da Pedra e pré-histórico nos façam pensar em neandertais, jogando lanças em mamutes e dormindo em cavernas, eles eram muito mais avançados do que isso. Mesmo tendo vivido milhares de anos antes da invenção da linguagem escrita, isso não impediu que os habitantes daquela cidade tivessem uma sociedade complexa, com uma cultura rica e um sistema de credos. Longe de ser apenas um monte de cabanas, o assentamento era composto por centenas de construções de pedra e gesso, que incluíam tudo, desde casas e lojas a templos e sarcófagos. Há evidências até de que algumas construções podem ter tido formas primitivas de isolamento e de impermeabilização. E, como se não fosse suficiente, muitas das casas eram dispostas de um jeito que dá a entender que havia ruas e becos. Uma amostra de planejamento urbano que coloca muitos impérios antigos no bolso. Para os arqueólogos, isso sugere um complexo sistema governamental milhares de anos antes da construção do Stonehenge. E o que eles encontraram nessas ruínas? Bem, nós já mencionamos que havia joias e ferramentas feitas de materiais diversos, muitos dos quais não são encontrados naturalmente naquela região de Israel. Enquanto algumas das pedras usadas nas joias e em artigos de decoração ainda estão esperando para serem identificadas, a presença de materiais como madrepérola e obsidiana sugerem que a cidade era um importante centro comercial que trocava produtos com as pessoas de lugares tão distantes quanto a atual Turquia. Agora, se você já fica desanimado quando precisa ir de carro até o supermercado em um dia útil, imagine cruzar milhares de quilômetros de deserto e montanhas. Naquela época, os cavalos nem haviam sido domesticados ainda. Apesar da proximidade entre as ruínas e a moderna Jerusalém, os artefatos dessa cidade esquecida estão incrivelmente bem preservados.
permitindo que os arqueólogos consigam conhecer melhor a sociedade que não deixou nenhuma história escrita. Entre as antiguidades recuperadas estão diversos itens de cerâmica, não só louças, mas também muitas estatuetas de humanos e animais. Os arqueólogos acreditam que muitas delas eram usadas em rituais, retratando possivelmente alguma divindade ou espírito. E o conteúdo de inúmeros cemitérios espalhados pelas partes residenciais da cidade também chama a atenção. Assim como as tumbas dos faraós egípcios e dos invasores vikings, essas câmaras funerárias continham uma variedade de ferramentas e pertences valiosos. Isso reforça a ideia de que as pessoas que viviam ali tinham seu próprio sistema de tradições. Além da arte e das joias, outras descobertas incluem uma variedade de armas e ferramentas de pedra e de bronze, como machados e pontas de flecha, facas e ferramentas agrícolas de vários tamanhos e formatos. Nós até temos uma ideia do que essas pessoas comiam, graças aos conteúdos surpreendentemente bem preservados dos compartimentos de depósitos e celeiros espalhados pela cidade. Além de ter sido encontrado um número inimaginável de sementes de lentilha petrificadas, tudo indica que a alimentação local incluía coisas como grão de bico e ovelhas, e algum animal que conseguissem caçar. Cara, isso está começando a me deixar com fome. Acho que vou precisar de um almoço quando acabarmos de gravar isso. Será que tem algum restaurante aqui perto que serve carne de cordeiro com grão de bico? Mas, deixando o meu almoço de lado, ter uma fonte estável de alimento era essencial para manter de pé uma sociedade complexa. Os ossos animais encontrados por perto levaram os pesquisadores a acreditar que os primeiros habitantes da cidade eram caçadores-coletores, que chegaram naquela região cerca de 10 mil anos atrás. À medida que os séculos se passaram, eles foram abandonando aquele estilo de vida nômade e começaram a criar rebanhos animais. E em milhares de anos, o que relativamente não é muito tempo, essa pequena tribo de caçadores tinha se tornado uma cidade agitada. E como será que foi possível fazer isso? Bem, a geografia ajudou esses colonizadores a se estabelecerem. Quando a maioria dos ocidentais pensa no Oriente Médio, o que vem à mente são montanhas estéreis e desertos vazios. Sim, Israel tem areia de sobra, mas também muitos riachos, e foi ao redor deles que as sociedades conseguiram se formar. Uma fonte confiável de água permitiu que aquela sociedade deixasse de ser caçadora-coletora e se transformasse em agricultora, criando uma fonte confiável de comida. Especialistas dizem que isso possibilitou vivenciar uma época de muita riqueza nos últimos anos da existência da cidade, à medida que ela crescia e começava a fazer comércio com locais mais distantes. Os arqueólogos já têm uma surpreendente ideia de como era a vida nesse assentamento pré-histórico, mas ainda existem muitas coisas que ainda não sabemos sobre as pessoas que viviam nele. Por exemplo, que língua falavam, no que acreditavam, ou mesmo como se autodenominavam. Qualquer história ou lenda deve ter sido transmitida oralmente, e com 9 mil anos entre elas e nós, é bem provável que essas histórias tenham se perdido com o passar dos séculos. Mesmo assim, estudar locais como esse nos ensina muitas coisas sobre nossos ancestrais. E se essa cidade conseguiu permanecer escondida por tanto tempo, imagine só o que pode estar por aí, esperando para ser descoberto. E por falar em descobertas, as autoridades israelenses descobriram recentemente uma máscara roubada que data desse mesmo período. Esse artefato esquisito foi encontrado em um sítio a cerca de 30 quilômetros de distância do assentamento, perto da cidade de Hebron. E, para uma antiga peça de pedra, fez uma viagem bem empolgante. No começo de 2018, a máscara foi roubada por saqueadores, que tentaram vendê-la no mercado negro. Essa venda ilegal foi denunciada à Unidade de Prevenção de Roubos de Antiguidades da Autoridade de Antiguidades de Israel, uma força-tarefa especial que investiga escavações não autorizadas como essa. Depois de uma investigação rápida, mas completa, a UPRA, cara, isso é muito mais fácil de falar, pegou o saqueador e recuperou esse artefato valioso e assustador. A máscara em si é esculpida em pedra calcária, polida, com detalhes impressionantes, como dentes e até maçãs do rosto. Os arqueólogos acreditam que a peça, que é uma de apenas 15 desse tipo, era parte dos rituais das pessoas que habitavam a região 9 mil anos atrás, e pode ter sido esculpida com os traços de um desses ancestrais.
A parte incrível da aventura desta máscara, além de ter sido recuperada, é que em vez de permanecer intocada em uma coleção particular de outros artefatos, está sendo examinada por arqueólogos ávidos por saber mais sobre seus misteriosos criadores. Então, da próxima vez que estiver andando por aí, talvez não muito longe de casa, fique de olho no que está à sua volta. Aquele monte de pedras pode não ser nada, ou pode ser a chave para desvendar um dos mistérios da história. Ou quem sabe, apenas um monte de pedras mesmo. Enfim, essa história o inspirou a pegar seu chapéu e uma pá para sair explorando por aí? Ei, Indiana Jones, você gosta de alguma civilização perdida? Conte pra mim nos comentários. Eu adoro ler o que os nossos amigos escrevem. E se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e nem de compartilhá-lo com seus amigos. Clique em inscrever-se, se já não tiver feito isso, e junte-se a nós no lado incrível da vida para assistir a mais vídeos tão interessantes quanto este. É sério,